Olá, alunos do 7º ano, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Bom, hoje nós vamos estar iniciando um novo assunto, as transformações no modo de viver feudal. Tá? Antes da gente iniciar, quero deixar um recado para vocês, para que vocês copiem esses textos que estão no vídeo para vocês, como se vocês estivessem em sala de aula mesmo, tá? Então, por favor, anotem aí a cópia de vocês no caderno, ok? Vamos começar então. Essa aula ela vai falar do momento em que a Europa começa a passar por uma transformação, uma mudança, tá? No seu modo de produção, no seu modo de viver, que vai acontecer a partir do século X. Então vamos ver aí o que acontece na Europa nesse período. A Europa ela passa por profundas mudanças a partir do século X. Tá? O que acontece no século X que provoca essas mudanças? Primeiramente, o fim das invasões bárbaras. Quem são esses bárbaros que ainda vivem na Europa no século X? Os vikings, né, no norte da Europa, na região da Normandia, os húngaros, mais ao leste da Europa, e sem ser bárbaros, mas que também estavam no período de invasões, os muçulmanos, tá? Que invadiram no século VIII a Península Ibérica e estacionaram ali na Península Ibérica. Mas essas invasões vikings e húngaros constantemente atacavam principalmente a parte central e mais o oeste da Europa, atacando feudos, atacando vilarejos, e eles provocavam baixas, né? Eles provocavam mortes da população, e isso fazia com que a Europa ela passasse por um controle populacional. Então a população ela não conseguia crescer, ela não conseguia avançar, né? Em decorrência por causa dessas invasões bárbaras e também por causa de alimento, não havia alimento sobrando em abundância. E essas invasões bárbaras acabavam muitas das vezes levando parte da produção que eles conseguiam realizar. Tá? Ocorreu nesse período, acaba as invasões bárbaras, acaba de repente, os bárbaros eles foram se inserindo, né, no modo de vida cristão europeu, né? Muitos deles foram se convertendo e deixando aquela vida de paganismo e aquela vida de guerreiro bárbaro para se tornar mais sedentário, mais fixado e também se voltar mais para o comércio. Eles começaram a perceber que eles levavam muito mais vantagem estabelecendo um comércio pacífico com outras regiões do que simplesmente ficar atacando. Tá? Intensificação do comércio, acabam as invasões, então o comércio ele vai se intensificar, principalmente o comércio internacional, onde os europeus vão buscar parte das mercadorias com os orientais. Então eles iam até a região onde hoje é Israel, a Fenícia, que hoje é o Líbano, e Constantinopla, e compravam os produtos que saíam da China, né, da Índia, compravam esses produtos dos árabes, né, e depois levavam para a Europa para negociar na Europa. Eram produtos caros, que eram novidades dentro da Europa, porém só as pessoas mais ricas que conseguiam ter acesso, como por exemplo seda, cravo, canela, pimenta, eram produtos caros, que a Europa não conseguiam produzir. Então os europeus compravam dos orientais. Então houve uma intensificação desse comércio, além dos produtos que os próprios europeus também conseguiam produzir. Novas técnicas agrícolas tiveram que ser instaladas na Europa, porque com o fim das invasões ocorreu um crescimento populacional. Olha só, a população cresceu muito, só que a produção de alimentos ela se manteve a mesma. Então é mais ou menos isso aqui. Vamos supor que na sala de vocês recebam 30 pães por dia, tá? E com mais ou menos 30 alunos. Aí passa um mês, o número de alunos dentro da sala de vocês aumenta para 45 alunos, tá? Porém, o número de pães continua sendo 30.
Isso significa que 15 vão passar fome, 15 vão ficar sem comer. Era o que acontecia com a população na Europa. Tá? A população cresceu, mas a produção de alimentos não acompanhou esse crescimento. Então começou a ter um período de fome na Europa, tá? Intensa fome. Para piorar a situação, eles passaram também por períodos de seca e de inundações, agravando ainda mais a produção de alimento. Tá? Então eles passaram por muita fome nesse período. Aí eles tiveram que encontrar uma maneira, tá, de produzir mais alimentos. Aí eles vão investir em novas técnicas agrícolas que eu já vou explicar para vocês. Durante esse período, século XI, século XII, com a intensificação do comércio, surgiu uma nova camada social ligada ao comércio, que é a burguesia. A burguesia nada mais é do que o comerciante que enriqueceu, ou o empresário, o artesão que vai enriquecer. Tá? Então essa burguesia aí surge por volta do século XI ou XII dentro da Europa. E vamos ter também o advento das cruzadas, que foi uma guerra considerada guerra santa entre cristãos e muçulmanos, tá? Mas isso a gente vai estar explicando durante aí o decorrer dessas aulas. Continuando, aqui nós temos um mapa mostrando o fim das invasões bárbaras. A setinha roxa são os vikings, tá? Então, por onde tem setinha roxa é por onde os vikings chegaram, né? Até onde eles foram. Aqui a setinha amarela, né? Nós vamos ter os magiares, tá? E a setinha verde, nós vamos ter os sarracenos, que são os muçulmanos, tá? E aqui, ó, os magiares e os húngaros, tá bom? Aqui novas formas de produção e crescimento populacional a partir do século X. Então eu falei para vocês que eles vão ter que investir em novas técnicas de produção. Que novas técnicas são essas para aumentar a produção de alimentos? Eles vão ter que praticar o chamado arroteamento, eles vão inventar a charrua, tá? E eles vão investir na produção dos campos trienais, que eu vou estar explicando para vocês no próximo vídeo. Só um recadinho para vocês, os vídeos eles têm que ser assim curtinhos, por isso eu vou postar vários vídeos para vocês. Por quê, Sônia? Porque senão eu não consigo enviar para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo aí, gente.